meus irmãos? Graças a Deus. Xixi. Eu vou distribuir uma para cada um, tá? Não sei se eu tenho ou não tenho, mas na hora oportuna vocês podem ler e fazer pergunta para mim, tá? No decorrer se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou distribuir para vocês hoje é são pequenos detalhes sobre a prisão. Então, vocês leiam, anotem dúvidas e no decorrer das próximas reuniões nós vamos ver isso, tá? Bom? Ó, é uma para cada um, tá? partir da próxima. Tá? Meus irmãos, mestres, que essa vontade de Deus Pai Todo-Poderoso
permitir mais esse encontro em Cristo Jesus, para que juntos pudéssemos manipular essas energias em vosso benefício, em benefício dos menos favorecidos. Tudo, meus irmãos, tem a hora certa, tem um tempo certo, mas nada também chega até nós sem que nós busquemos e lutemos por aquilo que queremos. Assim também é aqui, nesta corrente. Inicialmente, nós aprendemos os primeiros passos para que possamos vagarosamente dar início à nossa caminhada. Às vezes eu vejo médiuns correndo rápido, dizendo fazer suas iniciações, suas consagrações, enfim. Mas lembre-se de uma coisa, meus irmãos. Quando você recebe uma consagração, não quer dizer que você já é aquilo. A consagração diz que você poderá ser. Há uma diferença. E também, elas nunca param. Porque as grandes consagrações que nós recebemos são dos mundos etéricos. Por isso, nunca se preocupem. Se preocupem sim em se questionar. Estou fazendo direito? É isso que eu devo fazer? É só isso que eu posso fazer? Porque cada um conhece as suas limitações. Nós sabemos até onde nós podemos ir e o que nós podemos fazer. Na vida física, material, lá fora, é diferente. Aqui não. O que nós vamos querer enganar aqui? Aos nossos mentores? A nós mesmos? Porque, meus irmãos, tudo que nós fizermos de honesto, sem ludibriar ninguém, sem usar ninguém, até mesmo para as nossas vaidades e nossos caprichos, nós estamos fazendo para nós, única e exclusivamente para nós. É o único lugar, é a única ciência, a única doutrina que, se trabalharmos errado, estamos trabalhando contra nós. Sempre lembre-se disso, porque a nossa evolução lá está exatamente naquilo que nós fazemos de verdadeiro. Não importa o quanto, importa que seja verdadeiro. E para ser verdadeiro, ele tem que ser feito com amor, com honestidade. Não importa a quantidade. Às vezes, meus irmãos, no socorro que vocês prestam para uma pessoa, suponhamos, vocês moram num lugar que tem um carro, outros vizinhos não têm.
Chama um desesperado, meu irmão, ô fulano, me leva para tal lugar, que a mulher vai nascer o neném e eu não tenho, não sei o que eu faço, estou desesperado. Às vezes você está cansado, às vezes você está até doente, está chateado, tem pouca gasolina no carro, está sem bateria, tem que empurrar o carro. Se você fizer por amor, às vezes você fatura muito mais pontos do que você ficar o dia inteiro aqui no tempo, andando para lá, para cá de uniforme, para estrela, fazer estrela, fora de uma sintonia. As coisas, meus irmãos, tudo que nós aprendemos na doutrina é para que nós transformemos aquilo em energia. O que é transferir? Transformar um conhecimento em energia. É na prática, é na vivência, é no dia a dia, é nos atos que nós praticamos. Nós precisamos desmistificar as nossas mentes de que colocar um uniforme cedo do amanhecer resolveu o problema. Pelo contrário, o problema começou. Não resolveu. Por quê? Começou por quê? Porque aqui nós começamos a ter consciência do que realmente nós somos e o que nos cerca. Assim. Quem praticou outras religiões não teve essa oportunidade, teve? É assim, acabou. Está escrito, acabou. Aqui não. Aqui nós temos, né, o privilégio de raciocinar, de pensar, de analisar, de pesar as coisas. Aqui nós estamos livres. E quem realmente ama, meus irmãos, ele é livre. Ele não está preso a nada. Não tem nada que o prenda. A mente dele é livre. E para que isso aconteça, não vai acontecer por um milagre. É o dia a dia, é a experiência, as dores, os sofrimentos. É ali que nós vamos aprendendo. Porque nós estamos numa escola. Uma encarnação, né, é um período como se fosse um ano letivo numa escola. É. E para que você seja aprovado, você precisa ter boas notas. Para você ter boas notas, você precisa estudar. Porque se você passar o ano colando, né, por melhor que você chega no final do ano, você é reprovado. Aqui, meus irmãos, é a escola do caminho. É no passo a passo, no dia a dia, que nós vamos adquirindo experiências. Vocês acham que nós teríamos coragem de tirarmos dos seus lares, às vezes distantes daqui, para vir aqui, ficar sentado nesse banco duro? Né? A troco do que, meus irmãos? Porque que nós nos reunimos em Cristo Jesus, unimos as nossas forças e temos a oportunidade de que nossos mentores, que estão junto conosco em Cristo Jesus, manipulem essas forças, aliviem, limpem um pouco as nossas auras, e que dentro dessa manipulação de energias, nosso chakra se dilata, se desenvolva, e nós, pelas vibrações, vamos absorvendo todo esse conhecimento do mundo místico. Esse é o trabalho, mestres. Este é o trabalho. Este
senhores têm condições de melhorar. Primeiro os senhores, depois o trabalho. Porque se nós não melhorarmos, o nosso trabalho também não melhora. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se nós não aprendemos, como é que nós vamos ensinar? Só mostrando o diploma? Não, eu tive na escola aqui o meu diploma. Só isso é suficiente? E quando as pessoas dizem, eu fiz o curso sobre o radar, é suficiente? Outra coisa, eu senti por perguntas hoje aqui. Não entrem, principalmente os outros que são de outros tempos, não entrem em atrito com vossos dirigentes. Não entrem em atrito com vossos irmãos lá. O que vocês aprenderam? Guardem para os senhores. Ah, porque assim está fazendo assim. Deixa, perdão. Fazendo assim você chegou lá. E hoje está aqui. Não é criticando que você vai melhorar. Estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Quando chegar a vez de vocês, se vocês tiverem oportunidade, vocês farão. Não vai levar nada. Vai demonstrar que os senhores não aprenderam. Porque, meus irmãos, os grandes não cabem no coração das pessoas. Eles são muito grandes, não há espaço para eles. Com as pequenininhas. E muitas vezes nós precisamos ser bem pequenininhos, uma pulguinha, para poder atingir o coração de um ser. Salve Deus. Por isso, mestre, quem vai adquirindo conhecimento, ele fala o necessário. Só o necessário. Isso mesmo quando perguntarem a ele. E se ele observar que a pessoa tem condições de ouvir. Porque se a pessoa não tiver condições de ouvir, ele diz, eu não sei. Mesmo que ele saiba, é mais prudente. Não sei se vocês estão me entendendo, tá? Salve Deus. A sabedoria, meus irmãos, não está no falar. A sabedoria está no saber ouvir. E se a gente não sabe, precisa aprender. Sabe Deus? Bom, vamos para a nossa conduta doutrinária de hoje. Somente a vontade de Deus nos tem permitido afirmações tão claras no campo vibracional de um povo esclarecido para uma nova era. Era de amor e respeito,
do homem que ama o anjo e com a mesma intensidade é demônio, sabendo distinguir as duas forças. Cuidado, filhos. Não vos precipiteis com os primeiros sinais no céu, nem com as trevas que surgirão nos horizontes, nem com as águas que subirão ao nosso redor. Porque sois filhos do sol e da lua, e, portanto, nada deveis temer. Santa Branca, 31 de dezembro de 1974. Meus irmãos, era de amor e respeito do homem que ama o anjo e com a mesma intensidade o demônio, sabendo distinguir as duas forças. É aqui, mestres, que entra o jaguar. O homem que ama o anjo e o demônio com a mesma intensidade, porém sabendo distinguir as duas forças. Meu irmão doutrinador, isso é para você. Para que você seja realmente um doutrinador, você precisa amar o anjo e o demônio com a mesma intensidade, porém sabendo distinguir as duas forças. E quantos irmãos queridos doutrinadores são embrulhados aí com comunicações distorcidas, com comunicações terríveis, e não sabem distinguir as forças. Não é um doutrinador, não é um jaguar. Porque nós já vimos isso. O aparelho, pela bênção de Deus, ele é um multiplicador de forças constante. O doutrinador, ele precisa saber distinguir que força está sendo multiplicada naquele momento. É muito triste ver, às vezes, comunicações que nós ouvimos. Isso não acontece só nos outros tempos, não acontece aqui também. E muito. Porque o doutrinador, ele ainda não se conscientizou da grande responsabilidade que ele assumiu perante o Pai Santa Branca e perante Jesus. Do compromisso, do juramento. Porque, meus irmãos, a nossa missão é ajudar esses irmãos e ter consciência que o papel deles é esse mesmo, é perturbar, é dividir, é explorar, é obsediar. Por que isso? Porque ele não tem a evolução que nós temos, ele não tem o conhecimento que nós temos. E o triste é que o doutrinador, às vezes, ele não se conscientizou de que essa grande dádiva de Deus que ele recebeu é exatamente para ajudar esses irmãos.
E não ser instrumento. E pelo contrário, muitos são instrumentos na mão deles. São usados. Quantos são usados? Por quê? Falta de conduta doutrinária. Falta de amor no coração. Falta de humildade. Salve Deus. O mestre de incorporação, ele é obsediado, incorpora. O doutrinador é mais perigoso porque ele é intuído. No desequilíbrio dele, ele é intuído. E não é fácil perceber um doutrinador desequilibrado, desarmonizado. Precisamos ter muito cuidado, mestres. Muito atentos. Salve Deus. O que é um espírito sofredor? Meus irmãos. O que é um espírito sofredor? Quem não sabe? Mas nós somos sofredores, mas o que é um espírito sofredor, Germano? Nós já conversamos sobre isso. Eu já estou chovendo no molhado. Sabe? Né? Meus irmãos, chamamos de sofredor aquela entidade que ainda tem células no seu corpo etérico doentes, células impregnadas. Lembra que eu falei para os senhores que a emanação do sofredor não é boa, né? Por quê? Exatamente disso. E ele, dependendo do estágio dele, ele se alimenta de ectoplasma pesado. E isso vai animalizando essa entidade. Muitos tomam forma de animais. Sabe Deus? Porque também é uma escola para eles. Meus irmãos, imagine passar 200, 300, 400, 500 anos numa caverna, se deformando, se alimentando de ectoplasma pesado, vampirizando pessoas, vampirizando animais. Você imagina a situação e o sofrimento de um ser desse? Outra coisa, meus irmãos, nada é eterno. É uma experiência, é o preço que cada um paga. E qualquer um de nós pode cair num quadro desse. Precisamos, mestres, ter sempre muito cuidado. Não achar que atrás dessa casca que nós estamos tendo agora, nós estamos protegidos. O que vai nos
garantir e nos proteger são os nossos atos. Quando nós chegarmos no mundo etérico, no mundo espiritual, nós não vamos ser cobrados, porque éramos médios do amanhecer. Nós vamos ser cobrados pelas nossas obras. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós deixamos de fazer. Ainda mais estando aqui. Sob a proteção dessa poderosa cabala. Dessas poderosas forças. Não se iluda, meus irmãos. Tem muito jamais sofrendo do outro lado. Por não ter aproveitado a sua oportunidade. Seremos cobrados por aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. E quem vai nos cobrar? Não vai ser Jesus, não vai ser Pai Satânico, não vai ser nossos mentores. Vai ser a nossa consciência. Quem vai ser o nosso juiz vai ser a nossa consciência. Porque no mundo interno, por exemplo, não existe fingimento, não existe mais ou menos. É ser ou não ser. Sabe Deus? Ser ou não ser. É a nossa própria consciência dessa coisa. Sabe Deus? Falange de espíritos sofredores. Algumas falanges, tá? Morobus, Morosangis, Sexus, Elítrios, Obsessores, Enxus, Homolus, Falcões, Vale das Sombras, Laroes, Muís. Só para que os senhores tenham uma noção, o Morombo, ele é um espírito de uma força hipnótica muito grande, um poder hipnótico. Ele hipnotiza as coisas como uma cobra que hipnotiza um sapo ou um passarinho. Assim são esses espíritos, eles hipnotizam, escravizam outros espíritos em torno deles, pela força hipnótica. Se vocês tiverem oportunidade, quando vierem aqui, que a Casa Grande estiver aberta, lá na Casa Grande tem uns quadros que a tia mandou pintar. Vocês irão com cuidado até as cavernas pintadas, até os urubus, para vocês terem uma ideia, para vocês formar um quadro na mente de vocês. Não sei se vocês já olharam aqueles quadros, não. Mas não tem. Morosangis são espíritos sanguessugas. São espíritos que vampirizam tudo o ectoplasma da pessoa. Às vezes, não sei se vocês já viram, uma pessoa jovem, não está doente, está amarelo, sem cor, sem nada, pálido. Com certeza, essa pessoa está sendo obsediada por um tipo desse espírito. Me parece aqueles sanguessugas, né? Ele vai tirando toda a energia da pessoa. Sexus são espíritos que atuam as pessoas pelo sexo. Essas deturpações, esses crimes,
sexuais terríveis, essas deturpações de homossexuais e assim por diante, isso é carne. Eu às vezes vejo piadas, brincadeiras de mau gosto, de jaguares. E é triste porque um espírito desse, quando sai do corpo, ele morre de vergonha da situação dele, de encarnado. Isso é kármico, isso é dívida. Isso é muito sério, meus irmãos. Olhem o ser humano, não importa quem ele seja, mas olhem com amor. Vocês imaginem um quadro, uma situação de um homem ou de uma mulher, uma condição dessa. Agora imagine esse espírito também quando sai do corpo. A vergonha que eles têm, a situação deles. E precisa ter muita coragem para assumir uma encarnação, uma dívida dessa. Salve Deus. Erítrios. Já conversamos sobre erítrios, não foi? São obsessores. Né? São obsessores que, pela bênção de Deus, são recolhidos nas estufas pelos seus parentes espirituais e pelo ódio que eles sentem. Eles vão se transformando da voz numa cabecinha de macaco, tamanho de um punho assim, meio marrosado, você vê só os olhos e os bracinhos cruzados assim. São ilítrios. São os que provocam AIDS, câncer, leucemia e outras doenças. Dependendo da dívida, às vezes se paga com a própria vida. É um acerto de conta, meus irmãos. Também há, e o ilítrio, vejam bem, a libertação do ilítrio não é fácil. Eu vou dar exemplo para vocês que eu aprendi aqui. Um dia, chegou um rapaz, muito assim, boa aparência, jovem, atlético, bonitão, uma cadeira de roda. Isso lá se vão uns quase 20 anos atrás, que eu aprendi essa lição. E chegou empurrado numa cadeira de roda e tal. E todo mundo assim, sabe, vendo o rapaz, aquela alegria dele, uma hora boa, a envolvente. Todo mundo sim ficou envolvido com o rapaz. E tia atendia aqui, era um dia de trabalho oficial. Esse rapaz passou nos tronos, passou para lá, passou para cá. E ele estava aqui, correndo de roda bem aqui assim. Ele estava sentado no radar, e tinha saído de lá, e ia ir para o Castelo do Cochiche, aqui que a gente já estava. Vi as marmitinhas, a gente já estava aqui. Aí já chegou lá, encostou aqui no radar, assim, olhou para ele assim. Meu filho, você passou nos trabalhos? É, tia, passei. Entendeu? Você passou na cura? Ele disse, não, tia, então passa na cura. Daqui a pouco a tia saiu atrás dele ali com o carrinho, não, meu filho, não sei o que, vem pra cá. Tá entendendo? Ele desconversou o assunto e sei lá. Naquela época nós fazíamos a indução cabalística, ainda não tinha autorigano, não. Estavam começando o mestrado, foi em 1975, agora eu estou lembrando. 75 não, 78 mestrado. 78. Hein?
Você já desenha? Bom, deixa pra lá, porta. E daí já chamou o Veromildo. O Veromildo estava indo na indução cabalística, era o trabalho que nós fazíamos. Aí nós fomos para dentro desse tubo. Eu quase que apronto uma agora. O que foi, tio? Aquele moço. Mas o que foi, tio? Não é que eu mandei o nosso facura e chega fulano de tal, a entidade. Diz, Ney, olha bem o que você está fazendo. Tá? Então, pela clarividência dela, ela viu que se ele passasse na cura, aquele líquido podia ser retirado. E o rapaz já desencarnaria, porque chegou a hora dele pagar a dívida. E a dívida dele tinha que ser assim. Você está entendendo? Os mestres sabem que as pessoas me pedem socorro. Eu faço um bilhetinho para eles assim, dou um bilhetinho para o mestre. A pessoa que quer socorro diz, procura o presidente. Ele chega o bilhetinho, ele já sabe até que corre. Mestre presidente, Cristo Jesus, faça um trabalho para fulano de tal. 3 tons vermelhos. E seguir a orientação dos pretos velhos. Eu não digo manda na cura, na evolução, na indução. Não, senhor. Porque eu não sou clarividente. Como é que eu vou indicar as pessoas? Eu vejo muito bem. Não, você tem que passar em tal lugar. Você não foi em tal lugar, o que é isso? Você tem que ir em tal lugar. Faça isso, não. Faça isso, não. Deixem as entidades assumirem o que ele precisa. Nunca neguem socorro, mas também não queiram resolver o problema. Para isso, você não precisa de entidade, né? Mas já tem uma cartinha, o cara chegou a vesgo do olho e vai para tal lugar. Ele chegou puxando uma perna, vai para tal lugar. Não vai resolver o problema. Oh, meu Deus. As coisas são muito sérias. A gente, para ajudar as pessoas, a gente não pode se apiedar também das pessoas e se envolver na compaixão. Tudo, meus irmãos, tem uma razão de ser. Mas também não pode dizer assim, não, é karma dele, o problema dele decidir. Porque daí é um desamor terrível também. Salve Deus. Obsessores nós já conversamos, já expliquei para você. Foi? Exus. Que tanto vocês falam. Vejam bem, é assim na Terra como nos mundos espirituais. O mundo do Exu é um mundo espiritual também. É um mundo etéreo. Aqui, os mais inteligentes, ou mais sabidos, não escravizam os mais fracos. Protegidos por uma lei, é a mesma coisa, Exu. Mas não deixa de ser um sofredor. E em sofredor não se confia. Porque
Ele faz o trabalho dele, o jogo dele, pela situação que ele vive. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ah, deixa eu falar isso, vai. Será que ele falou a verdade? É? Ah, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Vai dar. Não tem nada para dar. Sabe Deus? Falcões. Falcões são falanges. Eles se originaram no Império Romano. E é por isso que nós temos um compromisso muito grande com Jesus, com o Pai Santa Branca, o nosso compromisso da estrela. É o tipo de espírito que só passa na estrela. E esses espíritos, eles só atuam. Pessoas aqui na Terra de decisão de grande poder. Elas atuam. Presidente da República, uma Câmara de Deputados, Senado, Supremo Tribunal Federal. Eles são espíritos que provocam guerra, derramamento de sangue. Não se envolve assim. Sabe Deus? E esses originários exatamente são espíritos, senadores romanos, imperadores romanos, comandantes romanos. Sabe Deus? Esses são os falcões. Você vê atrito de um lado, do outro. Está entendendo? Às vezes uma revolução dentro de um país. Podem estar certo que ali estão os falcões. Sabe Deus? Alaruí. Os alaruês, eles não se manifestam, eles não incorporam, não gostam de pessoas desequilibradas. Vocês já observaram, às vezes ele chega aqui no templo e senta no ombro de um médico, senta no outro do centro, daqui a pouco você vê médio rindo, sem graça, umas piadinhas bestas, uns troços rindo que não para ninguém fazer, está sendo atuado no lado do erro. É esse tipo de espírito. Você faz uma montagem exatamente para quê? Para passar esses espíritos, sabe Deus? Mui, a palavra mui. O mui no nosso idioma, na nossa tribo. Nós temos um idioma, vocês sabiam? E o mui é do nosso idioma. É uma palavra do nosso idioma, do mundo espiritual. Quer dizer, ruim. Tá? Os muis são espíritos pequenininhos, metro e pouco. Uma emanação terrível. E eles têm a capacidade de atravessar o nêutron. Quer dizer, eles têm a capacidade de se materializar. E você mandasse um muio se materializar, pela janela do departamento, se joga de vazio. É terrível. São, chamam-se muis. E o Vale das Sombras, sabe Deus? Vejam bem, meus irmãos. Aqui nós vamos conversar um pouquinho mais, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que são capazes esses espíritos. Eu só peço uma coisa para vocês. O que eu conversar, que fique para vocês. Porque se aqueles só estão, porque vocês estão tendo um privilégio de aprender alguma coisa a mais.
senão vocês não estariam aqui. E isso guardem para vocês, sem comentário, porque senão eu vou ficar meio restrito e vou falar pouco para vocês. Não vou abrir muita coisa que eu preciso abrir para vocês, vou ficar quieto, porque essas coisas é para ficar para vocês realmente. Os que quiserem depois aprender virão aqui. Eu estou aí, se não estivesse para outro, eles vão aprender também. Sabe disso? O Vale das Sombras são entidades de uma capacidade mental muito grande. São espíritos muito inteligentes. São espíritos de religiosos. Aí pode ser pastor, espírita, padre católico, bispo católico, cardeal católico, protestante, enfim, são aquelas mentes poderosas, mentes sábias, cientistas, grandes cientistas, grandes, porque eles não atuam mentes, tá vendo? Que não sejam assim deslumbrantes. É tão terrível quando está morrendo uma pessoa inteligente, uma pessoa de uma mente poderosa, dá trabalho até para a espiritualidade levar o espírito. Às vezes é obrigada a fazer 2 desencarnes para despistar, eles fazer quadros falsos para poder tirar o espírito, porque eles ficam em cima para levar. Não é brincadeira não, meus irmãos. E enxus, e todos esses espíritos que eu falei para vocês, fazem o serviço sujo para eles. Não se metem em servicinho, nessas coisinhas, não. Sabe? Por que eu acabei com o trono milenar aqui dentro, que virou uma bagunça? Exatamente por isso. Começa a pegar o corpo milenar. Meus irmãos, vai chegar um espírito milenar ali. Quem foi ali? Não tem condições, realmente. Isso não vem, não. Assim não, meu irmão. Ah, milenar tem que ir para o trabalho. O preto velho me mandou para fazer um trabalho para o milenar para me resolver meu problema. O que é isso, meu irmão? Deus me livre se você tiver milenar no teu louco. Você nem caminha. Eu olho assim e começa a dar vontade de rir. Meus irmãos, esses espíritos, eles mandam no planeta. Eles têm o único local em Cristo de Jesus que eles ainda já tentaram demais, mas não conseguiram dirigir aqui. Ele dirige a Igreja Católica, essas seitas que você vê por aqui, esses fanatismos de outras seitas que vocês veem, podem ter certeza que Jesus não vai dar só para trás. A bomba atômica, essas invenções de armas poderosas, esse problema de ensaio e de seres humanos, tudo isso, meus irmãos, Cristo Jesus pode dar certo ter um espírito desse por trás. Porque eu quero que vocês, não sei se vocês vão me entender, mas eu vou tentar explicar para vocês. Eles são espíritos evoluídos, mas não são crísticos. Há uma diferença nisso. Dá para vocês entenderem? Eles são evoluídos, mas não são crísticos. Então eles são o quê? Sofredores. Mas são evoluídos por quê? Porque eles conhecem a magia da manipulação das energias, do ectoplasma, da materialização. Eles têm naves, eles têm equipamento
A única coisa que eles não conseguiram até hoje é reencarnar. Sabe Deus? E vocês sabem por quê? Porque eles não recebem a centelha divina, aquela que eu expliquei para vocês, que serve de sol, raiz. Mas fazem de tudo. Essas curas, essas operações que vocês veem, essas curas, entendeu? Tudo tem um valor absoluto para isso. Essa cirurgia que corta. Por que corta? Porque ali sai sangue. O que é sangue? Estão aprendendo. Tá bom. Ectoplasma. E eles ficam vampirizando aquelas pessoas. E eles cuidam. É muito complexo, meus irmãos. O mundo espiritual, ele é complexo. Só que, meus irmãos, é o fim do caminho do Vale das Sombras. E não são fáceis de ser pegos também, não. Os grandes mentores, espírito de alta hierarquia, adquirem roupagem do Vale das Sombras e entram no vale. Para ver o que eles estão planejando, para ver uma maneira de conseguir passar a mão no. Porque não é fácil também não, mas eu não se pegar o Vale das Sombras não. Salve Deus. Eles são espíritos de uma força muito grande. É por isso esse amor de Jesus, nessas falanges benditas, em a casa, armam ciladas para poder levar o espírito deles, para fazer ele voltar a Deus. Salve Deus. Dá para vocês entenderem. E veja bem, isso começou com Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, na Igreja Católica, mas não citem esses nomes, não falem, estou falando para vocês, hoje aqui, na São Paulo, mas esses nomes vocês não comentem, não vibrem. Ele fundou uma ordem dentro da Igreja Católica, a ordem dos jesuítas, dos padres jesuítas. Eram homens escolhidos a dedo pela capacidade mental, pela inteligência. Essa ordem nasceu na Espanha. E Inácio de Loyola inicialmente preparou e depois eles foram sendo preparados. Eles eram padres da elite, da corte, da Europa principalmente. Também vieram para o Brasil. Qual é o objetivo? Porque nos confessionários eles ouviam, né, os reis, os príncipes, os condes, os marqueses, as marquesas e assim por diante. E pela informação que eles recebiam no confessionário, eles manipulavam aquelas pessoas. Em todos os sentidos, em sentido de poder, em sentido de dinheiro, de tudo. Então, eles tinham o poder na mão deles. Sabe Deus?
E, inclusive, vocês já estudaram sobre Richelieu, né? Cardeal de Richelieu na França, né? É o braço direito dele. Na história, você estudou na escola, na época antes da Revolução Francesa um pouco, né? O cardeal Richelieu. Ele é o braço direito de Inácio de Lara. Né? Então, vejam bem, sabe Deus, um vale das sombras é um espírito hiperinteligente. E eles estão por trás dessas religiões. Eles governam essas religiões no planeta. Eles que influenciam. Por isso, meus irmãos, são outros também que passam no estranho. Sabe Deus? E é o que mais, é uma falange que mais está atuando na Terra agora. Sabe Deus? Viu, mestre? Escreve, eu respondo na próxima aula, tá? Porque se eu permitir você fazer pergunta, o outro vai fazer e nós vamos sair de uma sintonia que agora não quer, tá? Põe no papel e eu respondo. Emissão. Não, vibrações. Vibração mental, fluídica, negativa, obsessão e possessão. Vibração mental. Como a própria palavra diz, ela é uma vibração que nós emitimos. A emissão de um encarnado, vibração de um encarnado. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Quantos de vocês que chegaram aqui hoje lembraram de mim? Hã? Pois é. E teve algum que ainda me telefonou que não podia vir. Preocupado. Então esse já está vibrando. Deve ser de uns 3, 4 dias para cá. E esses filetes de energia vão chegar onde? Isso é vibração mental. Agora vocês pensam assim, quantos lembram de mim num dia? Há uns 15 anos atrás, o João disse que eram 30 mil. Agora, não é que vocês lembram de mim com raiva, né? Não é verdade? Mas essa energia, ela chega até mim. Ela não é uma energia pesada, mas ela incomoda um pouco. Não é mesmo? Não é que ela seja uma energia pesada, mas então, eu estou dando exemplo para vocês, o que é uma energia mental. Sabe Deus? Dá para vocês entenderem? Fluídica. A energia fluídica é aquela emitida pelos nossos mentores. É uma energia de uma mente pura. É energia pura de amor. É o amor incondicional. Não sei se algum de nós vai chegar a essa condição, que eu duvido muito, mas tudo bem. Sabe Deus? Então, isso é energia fluídica.
conhece, né? Veja bem, meus irmãos. É necessário ter muito cuidado com a nossa mente. Porque é assim. Você teve um problema, né? E você fica assim, eu estou desse jeito por causa de fulano de tal. Mas fulano de tal está indo para uma culpa atrás de mim, está querendo atrapalhar a minha vida, está com inveja, não sei o quê. Você está pensando, você nem falou para ninguém, mas você está pensando, o que você está fazendo? Filetes de energia estão indo atrás dessa pessoa, emitidas por você e não boas. E essa pessoa nem lembra que você existe. Está longe. Nunca pensou em você, nunca se incomodou com você, está nem aí, como diz o outro. O que vai acontecer? Ele é o Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, ele é teu mentor, não importa que você está corrente ou não, ele é um ser humano. Igualzinho a nós, né? Cada energia vai lá e vai retornar. É a lei do retorno. Ela vai retornar para quem? Para quem emitiu. Vai entrar na cabecinha dele de volta? Não. Vai começar a ficar em torno dele. E ele vai tecendo em torno dele com uma teia de aranha. A aranha desce uma teia para pegar a mosca, ele começa a descer, fica enrolado na própria energia. Meus irmãos. A nossa mente, eu não vibro em ninguém, conversa, vibra. Né? Só que quando você sente, você tem que recolher. A salva de Deus, obsessão. Obsessão, ela se dá por um espírito em cobrança, um espírito desencarnado. Tá? Então, isso chama-se, está obsediado, ele está sendo atuado pela bênção de Deus, que o espírito está vibrando, está cobrando. Tá? Então, isso chama-se obsessão. Os senhores também já sabem, né? Possessão. Qual é a diferença de obsessão para possessão? Já viram falar em possessão, não? Já? Então, qual é a diferença? Onde é que está a diferença de obsessão e possessão? É o obsessor, ele sabe a pessoa cobrando dele, e o possessor acha que é dono daquela pessoa, ela é aquela boca da pessoa que se une, toma conta da pessoa, que está se dono, da pessoa. Veja bem, a possessão, ela acontece, a possessão é de vivo. É vibração de encarnado. Suponhamos, isso acontece muito em pessoas, em familiares. Né? Um exemplo. Um rapaz se casa contra a vontade da mãe. Né? A mãe só tem aquele filho, é viúvo, é uma criatura possessiva, né? Um amor possessivo por aquele filho. E aquele filho, em vez de morar com ela, vai morar na casa dele, longe dela. E ela fica alimentando aquela, se não fosse aquela fulana, né? E ela começa a vibrar. E ela tem mediunidade. Não quer dizer que ela é médium, que ela é uma espírita, que pratica uma doutrina espírita, tá certo? Ela tem mediunidade, ela se desdobra como nós. Desdobramos conscientemente, mas nós nos desdobramos. Então, com aquele pensamento sempre possessivo, aquele pensamento constante,
ela sai do corpo e se agarra naquele rapaz. Sem querer, sem saber. E geralmente, quando a possessão é muito grande, já, a gente conhece porque começa a doer a perna esquerda, a pessoa começa a sentir dor na perna esquerda e não tem nada, e sente dor e começa a arrastar a perna para cá. É possessão. E isso é indivíduo. Entenderam? Deu para entender? Hã? Passa um trono para ele vai dar um passo e resolve o problema. Salve Deus. Meus irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Tá? Tá bom. Devagarinho. Devagarinho. Tá? É dosado. Devagarinho, devagarinho. Viu? Vocês vão lembrando, vão recordando. Agora, coisa que vocês não entenderam hoje, do assunto de hoje. E da cartinha que eu distribuí, vocês vão fazendo perguntas. Tá? E nós vamos. Tá? Tá bom assim? Salve Deus. Bom, mestre, hoje nós vamos fazer uma contagem. Tá? Ah, só uma perguntinha aqui. É sobre a chiadeira dele. Tá uma pergunta assim, ó. Se a sereia não chia, por que no tempo da tia ela não parou isso? Porque tia tinha muito amor, né? Ela não ia fazer isso mesmo. Cada um. Eu tenho que entender que seguinte, isso aí. E sabe Deus, cada um tem um jeito de manipular sua energia. Mas se você acha que manipulando o chiado resolve o problema, não tem problema nenhum, não sabe Deus. Simplesmente se me perguntaram, eu respondi, né? Mas você acha que esse chiado te satisfaz? Sabe Deus. Aí tem umas que cantam. Umas chiam, outras cantam. Sabe Deus. Bom, mestre, graças a Deus, vamos nos concentrar em Cristo Jesus. Tá? Sabe Deus, tem alguém de Goiânia hoje aqui e que fique lá, não muito longe do centro, embora ali mais ou menos por perto, setor Bueno, Jardim América, se estiver por ali, eu quero falar, tá? Sabe Deus. Vamos nessa, Cristo Jesus. Firmar nossos pensamentos, vamos nos harmonizar. E pedir que esse nosso trabalho possa ficar registrado nos planos espirituais. E que nós outros sempre possam se beneficiar dele. Nossa Senhora, meu Pai, sou eu que te falo. Primeiro mexe agora para ele desse amanhecer, povo de Aruã. Trino Triado Araquém, adjunto Guadaí 108. Arcana inteira paz e raio de oração, Rama 2000, Mestre Nestor.
Poder iniciático executivo Quadaí 108. Dispondo dos poderes de Quadaí 108 de minha mãe claro evidente em Cristo Jesus. Com os poderes do Lorum na linha desse amanhecer, de meu Deus e ministro batalhar, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso da minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas ao poder desse amanhecer. Sob o reino de Jurema, e estou na continuação dessa jornada para o terceiro tempo. Imite Jesus. Desde que as forças se deslocam até o plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança triângulo verde, barra, que é em central do rei. Na esperança de alimentar meu sonho interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do Tunajoros. Partirei nas 3 reinos da minha natureza com barra da barra. No terceiro, sétimo, no quinto ciclo iniciático, eu seguirei sempre. Com barra 0 barra x, barra 0 barra x, barra 0 barra x barra do meu quinto em Cristo Jesus. Ó Jesus, vem dos mundos agrestes, vem da império da direção. Incentivei batalhas, comandei galeras, caminhei sob o jugo de um Deus pagão. Atravessei os mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Desprezei os poderes de Maomá. Desencadeei as paixões e me afetite e caminhei sob o rico vale dos reis. Porém, Jesus, o Espírito mais forte, o Espírito acidental e audaz, da conquista e do poder, o guerreiro espartano que tomou em jaguar, que impregnou em meu ser, distanciando a Benediti. Jesus, hoje, teu irmão, se mirou de Deus, meu Pai, Sada Branca, confiou as armas do missionário, trazendo a tuas profetas e profetizas. Quando em 5 cais de morte descansei, proveito os risos das paixões. Jesus sempre a luta, em povos e pelo povo que ela sinta me aprende desse novo amanhecer. A missão, Jesus, que me foi confiada. No primeiro me chamar já consagrado em terminar aqui, à espera da grande revelação desse poder iniciático para uma nova era. Somente a ti, Jesus, de vontade absoluta de Deus Pai Todo-Poderoso, poderão compreender seu filho Nestor, Mestre Jaguar, que em ti baterei sempre com barra 0 barra em ti, Cristo Jesus, sabe Deus. Para as defesas. Meus irmãos, lavem vossos pensamentos em vossos lares, em vossos familiares, em vossos amores. Pense naqueles que se dizem vossos inimigos, em vossas dores, em vossas enfermidades. Analisamos nossos governantes, presídios, manicômios, leitos de dor. Mentalizem doutrinador, o Amará, mestre sol, mestre luz, pertencente a esse terceiro sétimo. Levem vossos pensamentos e o saber do mar distante. Mentalizemos o lavrador, sua choupana. A jovem mãe abandonada, o menino e a menina, órfão de pai e mãe vivos. Jesus Divino Amado Mestre, permite que chegue até nós o aroma das matas frondosas, as forças das poderosas cachoeiras, a proteção dos paizinhos lagos. Jesus, que essas forças benditas nos envolvam todos aqueles que estão sendo vibrados
a todos aqueles que vibram conosco nesta hora precisa. Permita, Jesus, que essas correntes geradas por inveja de ciúme que cheguem, encontre acesso nos pontos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Divina aqui, força bendita de Deus, Pai poderoso de Deus, nos alcance e nos ilumine. Sabe Deus, povo de Cachoeira, sabe Deus, Cereja Manjá, graças a Deus.
Sente-se. Doutor treinador, levante-se. Vamos a nossa sintonia emitir a nossa cultura. Voz.